Vamos para a nossa exposição de hoje. 1 Coríntios 15. Eu farei uma leitura do versículo de número 3 ao 8, depois do 12 ao 19. 1 Coríntios 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora do tempo. Agora, do verso de número 12 ao 19. O 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, inútil a nossa fé, a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo, verso 19, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus queridos, uma das doutrinas mais discutidas do cristianismo é justamente a que trata da ressurreição de Jesus. E isso se dá em razão de vários pressupostos, dentre os quais o que talvez seja o mais importante, o mais significativo de todos. Jesus foi, é e será para sempre o único personagem ilustre, importante da história humana, antes e depois dele, religioso ou não, que ressuscitou vitorioso dentre os mortos, e mais importante ainda, não tornou a morrer depois de ressurreto. Pois hoje, neste exato e preciso momento, ele está vivíssimo à destra de Deus. Quero observar com vocês alguns detalhes. Primeiro, não há menção alguma sobre qualquer um dos grandes faraós tidos como deuses do Egito, encarnados, porque eles eram tidos como tais, que mortos tenham ressuscitado. Nenhum ressuscitou. Nabucodonosor, o mais proeminente e poderoso rei da Babilônia, que criou um das 7 maravilhas do mundo antigo.
o jardim suspenso da Babilônia. Ele viveu entre os anos de 627 a 562 a.C. Ele morreu, não ressuscitou. Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, grande conquistador, que formou um enorme império que ia do sudeste da Europa até a Índia. Ele morreu no dia 13 de junho de 323 a.C., vítima de um grave desarranjo intestinal. Morreu, não ressuscitou. Nenhum dos grandes filósofos gregos, Aristóteles, entre 384 a 322 a.C., Platão, viveu entre 427 a 347 a.C., Sócrates, não jogador, o filósofo, né? 470 a 399 a.C., Pitágoras, 582 a 497 a.C., Hipócrates, tido como pai da medicina, viveu entre 460 a 377. Dei a data de nascimento e morte de cada um deles. Nenhum deles morreu. Os Césares, todos eles tidos, se os faraós eram encarnação dos deuses egípcios, os Césares eram os imperadores romanos, tidos como deuses romanos, grandes, poderosos, conquistadores. Todos morreram. Nenhum ressurgiu. Nenhum líder religioso. Maomé, Buda, Krishna, Confúcio, todos morreram. Nenhum ressuscitou. Grandes pacifistas do mundo. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King. Todos morreram. E todos continuam mortos. Nenhum deles ressuscitou. Mas, queridos, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou vitorioso sobre a morte. E é justamente isso que faz do cristianismo a única religião do planeta que tem, na pessoa de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Talvez alguém questione, mas pastor, que provas eu posso ter que sejam confiáveis? Até me lembro de um personagem humorístico. Uma prova que seja confiável da ressurreição de Jesus. Biblicamente falando, 1 Coríntios 15 nos apresenta pelo menos 3 provas bíblicas substanciais, significativas, incontestes, sobre a ressurreição vitoriosa de Jesus sobre a morte, que, insisto, não foi apenas uma única ressurreição, mas uma ressurreição definitiva. Afinal, Jesus ressuscitou, nunca mais morreu, permanece vivo neste exato momento. A primeira prova bíblica, inconteste, da ressurreição de Jesus, em 1 Coríntios 15, o texto lido, 3 a 8, 12 a 19, que nos apresenta é a seguinte: Jesus Cristo, ressurreto, foi visto por várias pessoas da sua época, em lugares diferentes, em ocasiões, circunstâncias e eventos diferentes. Vamos a isso. Primeiro, olhem o versículo 5 do texto que a gente acabou de ler. Paulo diz que Cefas, Simão Pedro, o apóstolo, viu Jesus ressurreto. Segundo lugar, ainda o versículo 5, Jesus apareceu aos 12 apóstolos, aos 12 apóstolos, como Judas Iscariotes já se suicidara antes da ressurreição de Jesus. Quando Paulo fala 12 aqui, ele só pode se referir a Atos capítulo 1, de 23 a 26, quando Matias foi eleito pela igreja para ocupar um lugar
deixado por Judas. Então, 12 sem problema nenhum. Olha o verso 6. Em terceiro lugar, Paulo diz que ele foi visto, Jesus ressuscitado, ressurreto, por mais de 500 pessoas, das quais, quando ele, Paulo, escreveu esta passagem de 1 Coríntios, ainda viviam. Olha o verso 7. Em quarto lugar, Jesus foi visto por Tiago. E isso só podia ter acontecido antes de Atos 12. Porque neste capítulo, Atos 12, registra-se o assassinato do apóstolo a mando de Herodes para fazer média com autoridades judaicas. Aliás, esse negócio de quem manda, quem tem o poder, quem governa, fazer média é uma festa e não é nada de novo. É lá de trás. Olha o versículo 7 ainda. De novo, Paulo cita os 12, mas numa outra ocasião, num outro evento, num outro lugar, diferentes do que ele cita no verso 5. Viram Jesus ressurreto. Olha o verso 8. Por fim, porém não menos importante, Paulo cita a si mesmo como alguém que viu Jesus ressurreto. E isso só pode ter acontecido depois de Atos 9, quando ele se converte ao Senhor. Essa é uma visão paulina de Jesus ressurreto, conforme Gálatas 1, de 10 a 19, em especial o verso 18, que se dá durante os 3 anos de convívio que Paulo e Jesus tiveram no deserto. Não por acaso, nem mera coincidência, mas por absoluta soberania e provisão divina, os mesmos 3 anos com os quais Jesus conviveu entre e com os seus discípulos, os outros apóstolos. Paulo cita nominalmente pessoas, Pedro, Tiago, os apóstolos, tudo para provar, por meio de testemunhas oculares, presenciais, de que Jesus Cristo foi visto, ressurreto, vitorioso sobre a morte. A segunda prova bíblica inconteste da ressurreição de Jesus, que 1 Coríntios 15 nos apresenta, é a seguinte: se Jesus não ressuscitou vitorioso dentre os mortos, Deus é mentiroso, a Bíblia é mentirosa também. E todos os apóstolos são igualmente mentirosos. Queridos, para provar de fato e em verdade que Jesus ressuscitou vitorioso dentre os mortos, Paulo afirma que, se isso não aconteceu, 1 Coríntios 15, 15, todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João e, óbvio, ele mesmo, Paulo, são mentirosos. Porque eles passaram a pregar sobre isso, a afirmar isso como uma verdade. Eles dedicaram todas as suas vidas a anunciar isso. Ora, se Jesus não ressuscitou, então eles mentiram. Queridos, também para comprovar, de fato e em verdade, que Jesus ressuscitou vitorioso dentre os mortos, Paulo afirma que isso se deu e que isso aconteceu segundo, de acordo, conforme as Escrituras. Olhem o verso de número 3. Jesus morreu segundo as Escrituras, porque as Escrituras disseram que ele morreria. Olhem o verso 4. Jesus ressuscitou, morreu, foi sepultado segundo as Escrituras, porque as Escrituras disseram que ele seria sepultado. Agora, as mesmas Escrituras que não podem mentir, porque ele morreu, não podem mentir, porque ele foi sepultado, afirmam que ele morreu, verso 3, foi sepultado, verso 4, como fatos para os quais não há contestação. São as mesmas Escrituras que afirmam no verso 4 que Jesus ressuscitou. A Escritura não pode, em hipótese alguma, ser considerada verdadeira quando afirma
que ele morreu e foi sepultado, e mentirosa, ou falsa, ou enganosa, quando afirma a sua ressurreição. Para o apóstolo Paulo, não é possível acreditar e confiar nas Escrituras como verdadeiras quando falam sobre a morte e sepultamento de Jesus e não acreditar e confiar nas mesmas Escrituras quando elas afirmam que Jesus ressuscitou. Não dá para ser verdadeira numa parte e mentirosa na outra. Para o apóstolo Paulo, a palavra de Deus é verdade. Quando registra a morte e o sepultamento de Jesus, tanto quanto na sua mesmíssima medida é verdade quando fala sobre a ressurreição do Senhor. Queridos, Paulo vai além. Ele vai muito além disso. Não só ele próprio, Paulo, os demais apóstolos, todas as mais de 500 pessoas no verso 6. Não só as Sagradas Escrituras afirmam que Jesus ressuscitou. Olha o verso 15. Deus, o Pai, soberano, Criador de tudo e de todos. Ele afirma que Jesus ressuscitou. Então, se eu não aceitar que Jesus ressuscitou, eu tenho que entender que Deus é mentiroso. E ele não é. Agora, queridos, espera para pensar só um pouquinho no seguinte. Como acreditar? Como confiar? Como crer? Como depender? Como servir? Como se relacionar e seguir a um Deus que é mentiroso? Cujas palavras que deixou são mentirosas. Como? Não tem. Em Romanos 8:11, e por isso eu trouxe o texto, o cântico lá do vento. Romanos 8:11, Paulo afirma que o Espírito de Deus levantou, ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E se isso é falso, se isso é mentiroso, se isso não aconteceu, pergunto, sobre o que mais as Escrituras e principalmente Deus mentiram? Queridos, se Jesus não ressuscitou, e aí Deus seria mentiroso, como ele pode ser Deus? Único, verdadeiro. Paulo, baseada nessa absurda e total impossibilidade de Deus ser mentiroso, ele afirma no verso 20 que, de fato, Jesus ressuscitou, vitorioso sobre os mortos. A terceira prova, inconteste, biblicamente, da ressurreição de Jesus, que 1 Coríntios nos apresenta, é que se Jesus não ressuscitou, existem algumas implicações a esse respeito. Vamos a elas. Primeiro, olhem os versos 13 e 16. Se Jesus não ressuscitou, também não há ressurreição dos mortos. Quer para juízo, consequentemente condenação, quer para salvação e glória eterna. Jesus não ressuscitou? Não. Então ninguém vai ressuscitar. Essa é a primeira implicação. Se Jesus não ressuscitou, ninguém ressuscita. Para nada. Em momento algum. Sob absolutamente nenhum aspecto. Segunda implicação. Olhem para os versos 14 e 17. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé, ela é inútil. Ela não tem sentido de ser. Ela não tem razão de existir e, por conta disso, nós continuamos em nossos pecados e condenados. Porque se Jesus não ressuscitou, o que é que nós vamos fazer aqui? Estamos seguindo a quem? A um morto, a um morto. Um monte de gente segue. Nós seguimos ao ressurreto. Terceira implicação.
Olhem para o verso 19. Se Jesus não ressuscitou, então não haverá ressurreição de ninguém, em momento algum. Se isso aconteceu, ou seja, se Jesus não ressuscitou, queridos, a nossa esperança, a nossa expectativa está só nesta vida. E aí, Paulo diz, nós somos os mais infelizes, os mais frustrados, os mais miseráveis. Nós estamos ainda atravessando dias em que, nas últimas 24 horas, eu li que Araraquara não registrou a morte de ninguém. Mas o Brasil bate, dia após dia, recordes de pessoas que têm partido desta vida por causa do coronavírus. Ainda ontem, Aguinaldo Timóteo morreu de coronavírus. Pessoas ímpias têm morrido, crentes também. Fica a saudade, fica a tristeza, fica o vazio, fica a dor. O que ameniza, o que diminui a dor, o que de alguma maneira consola, conforta, é a nossa expectativa de que ressurretos encontraremos com os salvos em Cristo lá na glória. Isso é o que faz toda a diferença. Por isso Paulo disse, a nossa expectativa é só nessa vidinha medíocre que a gente leva aqui, nós somos infelizes, porque estamos vivendo e vai acabar e não vai ficar nada. Se Jesus não ressuscitou, cremos, acreditamos, confiamos, como creem, acreditam, confiam quaisquer outros religiosos, pensadores, filósofos, ou nós cremos no nada, acreditamos em coisa alguma e dependemos do vazio. Se Jesus não ressuscitou, queridos, vitorioso dentre os mortos, nós não temos o que fazer aqui, porque afinal nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis seres, pois se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Tudo acaba aqui. Não há razão para continuar com a nossa fé. Aliás, fé para quê? Em quem? Sobre a ressurreição de Jesus ser verdade, 3 afirmações bíblicas. Primeiro, no testemunho visível e presencial dos apóstolos, de mais de 500 pessoas e do próprio Paulo. Segundo, na veracidade de Deus, que não pode mentir, das suas escrituras, que são absolutamente verdadeiras, que não podem jamais, em hipótese alguma, mentir. E terceiro, na razão da nossa fé. Se Jesus não ressuscitou vitorioso dentre os mortos, nós também não ressuscitaremos. E não temos, por isso, razão nenhuma para ter fé. Paulo termina dizendo que nós seríamos os mais infelizes, porque cremos numa mentira. Mas nós não cremos, porque Jesus ressuscitou. Eu quero orar com vocês por alguns instantezinhos. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado por tua morte na cruz, mas obrigado pela tua ressurreição. Porque morrer, todos os grandes líderes que nós citamos morreram. Alguns de uma forma, outros de outra. Mas ressuscitar só o Senhor. Obrigado por isso, porque a tua ressurreição garante a nossa. Ajude-nos a confiarmos e crermos, acreditarmos cada vez mais na tua palavra, que é a verdade e que nos santifica. Nos ajuda para que tenhamos todos a continuidade de uma boa noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, o poder, os dons, os ministérios do Santo Espírito do Senhor, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra de maneira muito especial, sobre todos os queridos que estão comigo lá na plataforma, estão comigo aqui no Facebook também, e os queridos que poderão adentrar depois e assistir a nossa live de hoje, que sejam também abençoados e também supridos em suas necessidades pelo Senhor.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e até a bendita volta do Senhor. Amém.